Amigos, segurem-se, porque o que acaba de sair é simplesmente assustador. Eu vou logo começando com a primeira bomba que deixou aí todo mundo de queixo caído, que é referente a Nunes, que humilhou aí o Bolsonaro publicamente numa reviravolta que ninguém esperava. Ele tá se achando um verdadeiro bolachão, igual o Valdemar Costa, presidente do PL, que só ficou conhecido graças a Bolsonaro, cresceu o partido por causa do Bolsonaro e agora tem a cara de pau de dizer que o Bolsonaro é extremista, que não representa o partido. Oi? Essa política, gente, me dá um nojo, uma ânsia, mas precisamos falar disso. Principalmente agora, onde a esquerda está no poder e o futuro de todos nós em jogo. Eu vou dizer, Nunes está brincando com fogo ao desmerecer e menosprezar o apoio do Bolsonaro. Já ouviu aquele ditado, nunca comemore antes de uma vitória? Pois é, eu acho que o Nunes, Valdemar e outros que ficam aí agora humilhando o Bolsonaro estão cantando uma vitória cedo demais. O que vocês acham? Comenta aí pra mim que eu quero saber aqui embaixo o que vocês estão achando disso tudo. Agora, se você acha que isso já foi demais, segura aqui o impacto maior. Lula acaba de anunciar cortes em benefícios sociais, sabe para quê? Para desviar verbas e comprar aquele avião de luxo que ele tanto queria. Dá para acreditar nisso? Gente, sério, eu acho que eu vou começar a apresentar os vídeos aqui com o nariz de palhaço, em forma de protesto, porque é exatamente assim que eu me sinto. Enquanto o povo sofre, Lula tá lá, gastando com luxo e poder. Desculpa, eu peço até desculpa pela minha agressividade ao falar desse desgoverno, gente, mas juro que eu tento ser o mais racional possível. Eu não gosto muito de misturar minhas emoções dentro do que eu trago no vídeo, mas tá difícil, viu? Parece que só nos resta aí gritar. E se eu dissesse tudo que tá entalado na minha garganta, eu acho que eu seria presa. Mas o que importa é que esse vídeo ele traz vários fatos graves que você precisa e merece saber. E enquanto isso, a pressão sobre o STF vem aumentando, viu? A direita não deixou barato e mandou um recado forte para o Gilmar Mendes. O clima tá pegando fogo, meus amigos, então prepare-se aí para o desdobramento mais quente dessa semana. Então, vamos lá? Vou trazer já a primeira notícia aqui para a gente poder debater juntos e eu quero ver a opinião de vocês. Olha só, Gilmar Mendes... Saiu aqui a notícia no Estadão. Gilmar Mendes diz que o STF pode analisar a validade do impeachment de ministros e ele é criticado. Óbvio, né? O senador Marcos Rogério disse que ministros blindados enquanto atropelam direitos. Ex-ministro e ex-deputado Roberto Freire também afirmou que os magistrados não são onipotentes. Gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Gilmar Mendes, causou essa semana ao afirmar que a corte pode analisar a validade, sim, de processo de impeachment se for aberto contra um dos seus integrantes no Senado. A declaração do magistrado foi criticada por parlamentares, ex-parlamentares e em entrevista à CNN Brasil, eu tô lendo aqui a matéria para vocês e eu já vou trazer minha opinião. Afirmou que, caso um pedido de impeachment de um ministro do STF seja aprovado no Senado, a corte poderá analisar se o processo segue os preceitos determinados pela Constituição Federal de 1988. Eu vou trazer exatamente o que ele disse. Abre aspas. Se viesse, por acaso, a tramitar um processo contra o ministro, certamente haveria discussão sobre a lei que regula os impeachments contra o presidente da República e ministros do STF, que foi feita sob a Constituição de 1946 e foi recepcionada pela Constituição de 1988. Fecha aspas, disse aí o Gilmar Mendes. E na semana passada, a CCJ da Câmara aprovou 2 projetos de lei, eu trouxe para vocês no canal, que ampliam as possibilidades para a abertura de um pedido de impeachment contra o ministro do STF e limita os poderes deles. Os textos aguardam por uma inclusão nas pautas de votação por nada mais nada menos do que o presidente da casa, Arthur Lira, que a gente sabe muito bem que tem rabo preso aí com o STF, e um dos projetos estabelece prazo de 15 dias úteis para a mesa diretora do Senado julgar o que fará com o pedido contra um ministro que estiver por lá protocolado. O outro dá a possibilidade de recurso em plenário caso o pedido de impeachment seja rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e as propostas ganharam fôlego na Câmara após 152 deputados assinarem um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, protocolado no Senado no início do mês passado.
A solicitação está na gaveta do Pacheco. Na entrevista à CNN, Gilmar disse que Moraes não cometeu nenhuma falta que justifique sua retirada do cargo. Abre aspas, eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique o impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. Fecha aspas, disse. E após essa veiculação, gente, o senador Marcos Rogério criticou o posicionamento do Gilmar. Segundo Rogério, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, a suspensão feita por Moraes ao X, que é o antigo Twitter, e o bloqueio dos bens da Starlink justificaria já por si só uma cassação de Moraes. Abre aspas, quer dizer que o ministro pode bloquear uma rede social inteira e ainda assim não é justificativa. Pode bloquear bens de empresas e também não é justificativa. É revoltante ver ministros blindados enquanto atropelam direitos, fecha aspas, afirmou o senador no X. E o ex-deputado, ex-ministro da Cultura, Roberto Freire, também reagiu à entrevista e afirmou que os ministros da corte não são onipotentes. Segundo Freire, que é uma liderança histórica do Cidadania, o poder de julgar e decretar o impeachment dos membros do STF é privativo do Senado. E vocês, ministros do STF, não são onipotentes. O poder de julgar e decretar o impeachment do presidente da República e de ministros e privativo do Senado, e de forma imperativa nos termos da Constituição. Portanto, Gilmar Mendes, o STF não tem poder algum de revisar tais decisões, disse aí o Freire, né? O Gilmar disse que a maioria dos brasileiros foram beneficiados por decisões do STF. Enfim, né? Mostra aí o STF tremendo na base, que até menciona o povo cidadão. Primeiro multa o brasileiro que acessasse o X aí, né? Querendo mostrar que o brasileiro também não tem como competir com eles. Agora vem todo mansinho aí dizer, não, os brasileiros a gente vem beneficiando vocês, né? Porque sabe o poder da força popular. E o Gilmar Mendes, mais uma vez, gente, ele se mostra como um dos maiores símbolos da arrogância do autoritarismo no STF. Agora vem com essa declaração de que o STF pode analisar a validade de um impeachment de seus próprios ministros, o que é, no mínimo, uma aberração jurídica e um tapa na cara da democracia. Quer dizer que agora, além de juízes, querem ser juízes de si mesmos. Isso não é justiça, é um sistema que blindaria o STF de qualquer tentativa legítima de controle e fiscalização por parte do Congresso e do povo. A crítica do senador Marcos Rogério foi precisa. Ministros blindados enquanto atropelam direitos. É exatamente isso que está acontecendo. O STF, sob figuras como Gilmar Mendes, age como se fosse um poder absoluto, intocável, acima de qualquer questionamento. E é revoltante ver um ministro, alguém que deveria representar uma visão mais conservadora, comprometida com os valores democráticos, se alinhando a uma postura tão autoritária. Além disso, o ex-ministro e ex-deputado Roberto Freire, como vocês viram aqui na matéria do Estadão, ele acertou em cheio, na minha opinião, ao afirmar que os magistrados não são onipotentes. Gilmar Mendes e outros ministros precisam entender que não estão acima da Constituição. E essa tentativa de manipular o processo de impeachment dos próprios ministros é uma afronta ao sistema de freios e contrapesos que deve existir em uma democracia saudável. Essa blindagem escancarada que Gilmar Mendes defende não é apenas uma forma de proteger os ministros, mas uma manobra desesperada para evitar que a justiça chegue ao STF, uma instituição que cada vez mais perde sua credibilidade diante do povo brasileiro. O Brasil está cansado dessa impunidade disfarçada de legalidade. E ministros como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, entre outros, precisam ser responsabilizados, sim, por suas ações e decisões que atropelem aí qualquer direito dos brasileiros. Agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham disso tudo? O STF não pode ser um feudo onde seus integrantes decidem o que é certo e errado sem responder a ninguém. O povo exige respostas e figuras como Gilmar Mendes têm que entender que o Brasil não tolera mais o autoritarismo mascarado de supremacia judicial. Vocês concordam? Vocês têm uma opinião diferente? Vão comentando aí. Agora eu vou trazer uma outra notícia aqui e que pra mim, gente, nunca ficou tão claro, né? Sabe aquela frase que diz que a política ama a traição, mas odeia o traidor? Eu acho que nunca fez tanto sentido quanto nesse cenário que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles que ele apoiou e ajudou a crescer. O Bolsonaro foi uma figura central na ascensão de muitos políticos, inclusive Ricardo Nunes, agora em São Paulo,
e agora ele se vê perseguido, traído por aqueles que antes se beneficiaram do seu apoio. Isso é um reflexo claro, como eu posso dizer, da política, né? Onde a lealdade é muitas vezes descartável e o poder é o verdadeiro objetivo. Na política, a traição é usada como uma ferramenta, um atalho para subir ou manter-se ali no topo, mas o traidor, por mais que tenha sucesso temporário, nunca será totalmente aceito ou confiável. Esse ciclo se repete e o traidor de hoje será o traído de amanhã. Por isso, o povo precisa manter os olhos bem abertos e enxergar além das promessas e discursos, né? É essencial analisar minuciosamente cada candidato, cada líder que se diz defensor dos valores conservadores e que afirma estar na mesma luta. Eu, particularmente, não me emociono muito com palavras bonitas, não, ou discursos inflamados. O que importa são as flores. Eu quero ver os resultados. Cadê os resultados concretos, né? Não adianta alguém falar em nome do conservadorismo e nos bastidores agir contra quem verdadeiramente lutou pela causa. E a política tá cheia de oportunistas que surfam nas ondas do momento, mas o que realmente diferencia um líder é a coerência entre palavras e ações. E aqui no caso do Bolsonaro, saiu no jornal o Globo, né, que o apelido que Jair Bolsonaro ganhou nos bastidores da campanha de Ricardo Nunes em São Paulo. A piada reflete o estado de irritação no time do prefeito e candidato à reeleição do MDB. Eles são uns ingratos, na minha opinião. E o clima entre aliados de Ricardo Nunes e do Bolsonaro ficou tão estranho após o final do primeiro turno em São Paulo que grupo mais próximo do prefeito cunhou um apelido para se referir ao ex-presidente, chamando o Bolsonaro de Cartola. E no entorno de Nunes, o que se diz é que Bolsonaro é como os cartolas do futebol, que não entra em campo, não joga e não faz gol, mas quando o time ganha, aparece para receber a taça. Olha que piada, gente. E assim, a piada reflete a irritação do time do prefeito, segundo o jornal, com a postura do Bolsonaro, que segundo eles, fugiu o quanto pôde da campanha em São Paulo para não se comprometer com a candidatura de Nunes, acossado pelo fenômeno Pablo Marçal. Em entrevista, Bolsonaro chegou a dizer que o prefeito não era seu candidato ideal e até no dia da eleição se referiu a Marçal como uma pessoa extremamente inteligente. O ex-presidente só entrou de forma um pouco mais ativa na campanha nos últimos dias, fazendo lives, quase sempre mencionando só o vice indicado por ele para a chapa, que é o coronel da PM, Ricardo Melo Araújo, que participou de uma das transmissões ao lado de Bolsonaro. Então agora, com a perspectiva de vitória de Nunes, que ainda está na frente das pesquisas, segundo o Globo, o ex-presidente combinou com o coronel Melo e com o governador Tarcísio que terá um encontro com o prefeito de São Paulo, agora no dia 22 de outubro, na última semana de campanha. Mas nas agendas aí, né, mostra uma insatisfação e uma forçada de barra em relação a criticar o Bolsonaro por não ter dado um apoio maior do jeito que eles queriam. O Bolsonaro não é centrão, né? O Bolsonaro ele tem ali uma ideologia firme e objetivos claros, gente. Então, assim, não faz sentido, na minha opinião. E esses ataques, na minha opinião, só piora tudo pro Nunes. Eu quero saber na de vocês. O caso do Bolsonaro, assim, para mim, eu falo que é um exemplo clássico de como, na política, os aliados de hoje podem se tornar os inimigos de amanhã. Traições são constantes, mas quem paga o preço final é o traidor. O que precisamos agora é refletir profundamente sobre quem realmente está comprometido com os valores que defendemos e não nos deixarmos iludir por discursos bonitos que escondem intenções egoístas e traições futuras, como o que a gente está vendo nos últimos dias. E para encerrar o nosso boletim de hoje, eu encerro aqui com o Cleitinho Azevedo, que fez um vídeo aqui no Insta trazendo do governo que corta o orçamento do Bolsa Família, Farmácia Popular, Auxílio Gás, né? E vai gastar 1 bilhão para comprar aviões para Lula e seus ministros. A frota de luxo para a mordomia de Lula deve passar de 1 bilhão de reais. Então, o governo Lula está se tornando uma verdadeira fábrica de contradições e desrespeito ao povo brasileiro, né, gente? Principalmente aí aos mais pobres. E a gente vê aqui o Cleitinho Azevedo bem irritado com tudo isso e faz total sentido, na minha opinião, essa irritação dele, porque até quando vamos aceitar que o dinheiro público seja gasto em luxo, enquanto milhões
de brasileiros passam fome e lutam para pagar suas contas e têm seus direitos básicos como saúde e subsídios cortados. É hora de uma reflexão severa, porque o Brasil merece muito mais do que esse desgoverno aí que faz só promessas vazias, contradições gritantes e políticas desastrosas. O Lula, na minha opinião, ele não está governando para o povo, como ele diz, ele está governando para si mesmo e para sua elite política. E essa é a realidade nua e crua. O governo Lula está afundando o Brasil dessa forma, gente. Ele se veste de defensor do povo, mas na prática, olha aí, prejudica quem mais precisa. Está claro que esse governo está mais preocupado com seu próprio conforto e manter suas alianças políticas do que cumprir as promessas que ele fez ao povo brasileiro. Então eu olho isso e eu vejo que isso é uma traição àqueles que confiaram que Lula traria alívio financeiro. Ele trai o próprio eleitorado dele. O governo ainda falha miseravelmente em cumprir promessas de desenvolvimento econômico. O desemprego continua alto, a inflação corrói o poder de compra do brasileiro. É só pensa em criar mais e mais impostos. Enquanto isso, Lula segue com esse discurso vazio dele, gastando bilhões para luxo, para ele e sua cúpula ministerial. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é a face do governo Lula, uma elite política que se refestela aí com o dinheiro público enquanto os pobres continuam a pagar a conta. Então comenta aí o que vocês acham, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, obrigada, até logo.